Olá, seja muito bem-vindo a mais um Diga Sim podcast. É uma alegria ter você conosco aqui novamente, meu irmão, minha irmã da misericórdia. Antes da gente começar o podcast, já vou dar aqueles recados básicos que todo mundo já conhece. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito e compartilha com todo mundo que você lembrar, porque o podcast de hoje vai estar muito bom. Nós estamos com um convidado muito especial. Antes de apresentar o nosso convidado especial, vou apresentar quem está comigo para conduzir esse podcast. Aí você vai me perguntar, Ana Paula, mãe Nice pôs botox? Mãe Nice fez plástica? Não, não fez. É porque aqui comigo está hoje a Maria Clara, também conhecida como Mulher do Mateus, também conhecida como a moça que canta. Seja muito bem-vinda, Maria Clara. Oi, Ana, obrigada. Oi, gente, tudo bem? É uma alegria estarmos aqui com o nosso convidado, né? Já vai estar escrito ali no Já, é uma surpresa bio, aqui para ninguém. Mas é muito especial estar aqui hoje com a Ana, com o nosso convidado, e vamos lá. Vamos lá. É uma surpresa para um total de 0 pessoas, que todo mundo já viu no Instagram, todo mundo já viu aqui na fotinha que fica antes. Mas, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, que veio lá de longe da Bahia primeiro, né? Nós vamos ficar sabendo, depois veio de São Paulo e está aqui nos confins do Brasil. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar com Frei Luan, carmelita mensageiro do Espírito Santo, lá da Diocese de Santo Amaro. Veio um pouquinho de longe, né, Frei? Um pouquinho de longe. Seja muito bem-vindo à nossa muito comunidade. Obrigado. Minha gente, é uma alegria estar aqui, uma alegria aceitar este convite, estar aqui conversando. É isso aí, vamos ver o que Deus tem para nós agora nesse podcast? Vamos ver. Frei, queria começar sabendo um pouco da congregação do senhor, né? Certo. O senhor é carmelita mensageiro do Espírito Santo. Conta um pouquinho para nós dessa congregação que o senhor faz parte. Isso, nós somos uma congregação nova, né? Então, o ramo masculino tem 21 anos. Então, uma madre chamada Maria José do Espírito Santo, que era carmelita descalça, há 23 anos de clausura, ela sente o impulso, né, missionário ali rezando pelas pessoas na clausura, ela sente o impulso para sair e fundar um novo instituto que carregasse a mesma bagagem espiritual do Carmelo, né, o silêncio, a oração, a busca de Deus, baseados nos Santos Carmelo, né, Teresinha, Teresa, São João da Cruz, mas que também fosse aberto à missão, tivesse uma vida apostólica, e nessa vida apostólica, a abertura ao Espírito Santo. Então, ela sai, depois de um direcionamento de Deus, ela sai e funda, né, as Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo e depois os Irmãos Carmelitas Mensageiros. Então, nosso carisma é esse, é contemplar para evangelizar à luz do Espírito Santo. Então, Deus nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, evangelizar nas realidades que a igreja precisa, onde e quando for necessário. E nós estamos fundamentados em Lucas 4,18, que foi a palavra de fundação, que a madre, né, teve a inspiração, que é o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu, né, aquela passagem que Jesus declara, né, está sobre mim, me ungiu para curar os enfermos, libertar os cativos, anunciar o tempo da graça. Então nós vivemos dessa forma, né? Então nós somos carmelitas, porque nós carregamos toda a bagagem espiritual do Carmelo. Então nós vivemos uma vida profunda de oração, de silêncio, de contemplação de Deus, mas nós temos o lado apostólico. Nós saímos, pregamos retiro e tudo isso no poder e na autoridade do Espírito Santo, como a nossa regra pede. Então, isso de levar a missão de sair, pregar retiro, levar tanto a pregação quanto a música para os lugares, faz parte já do carisma. Faz parte do nosso carisma. Ah, que legal. Faz parte do nosso carisma. Eu não sabia ainda se eram algumas pessoas que faziam isso, né? Porque às vezes tem um talento, um chamado maior, mas não é o chamado de todos ali. É o chamado do Instituto em si. Claro que tem aqueles irmãos que têm os seus dons naturais, né? E os próprios dons que Deus vai concedendo, particular de cada um. Sim. Então tem irmãos que gostam mais de pregar, tem irmãos que são mais voltados para a música, tem outros irmãos que não gostam nem tanto de pregar, nem são voltados para a música, mas tem dom para outra coisa. Sim. Então, a gente vive todas as realidades de missão, né? Então, não é só pregar, não é só cantar, mas tem irmãos ali que podem servir uma outra coisa, mas a missão sempre está presente. E sempre é para ir para outros lugares, assim. Sim. Começando local, né? Na diocese, nas nossas paróquias, e aí para todo mundo, né?
A internet agora que começou, né? A internet é um lugar à internet, parte agora, Com né? certeza. Ô, Frei, nasceu, ela faz 20 anos, é isso? 21. 21 o ramo anos. masculino. Ah, o ramo masculino. Isso. Nasceu no Brasil ou não? Sim, nasceu No Brasil. Que Nasceu legal. no Brasil. E hoje nós estamos instalados na Diocese de Santo Amaro. Que legal. Muito bem. Agora eu queria saber um pouquinho como que o senhor conheceu a congregação, porque o senhor não nasceu lá dentro. Não. Não. Eu nasci lá dentro e demorei de achar. Você demorou de achar? Demorei. Como que foi a história de conversão do senhor até Pronto. achar os carmelitas? Então, Frei Luan é baiano. Baiano do interior da Bahia, Diocese Podemos de ouvir. Jequié. Até que eu não tenho tanto sotaque mais, porque eu moro com carioca, moro com mineiro, e aí eu tenho um pouquinho de cada um. Já morei com carioca. Não dá pra moro saber mais. muito de Então onde tem vem. dia que eu acordo mineiro, tem dia que eu acordo sul-mato-grossense, e aí sim vai, né? Sai um ai às vezes, Vai. né? Sai Aí um o- ai do baiano, Aí é o ótimo. oxente vai ficando pra trás. Mas então, eu nasci no interior da Bahia, uma cidade bem pequenininha, que na verdade nem é cidade até hoje, é um distrito. E nasci em família católica, graças a Deus, então recebi a fé muito pequeno. Meus pais sempre me levaram para a igreja. Minha mãe canta na igreja, então diz ela, né, que ela me levava nos braços, me jogava no braço do povo, ia passando na missa de braço em braço. A vida missionária de uma mãe, Tá né, vendo? Ana? Ah, Tivemos uma infância parecida, Frei. Enquanto ela servia lá na igreja. Então eu recebi essa fé desde pequeno e cresci com ela e não deixei. Claro que na juventude, a gente pode falar disso mais para frente, trilhei outros caminhos, mas sempre a centelha da fé sempre ali no coração, né? E aí, lá para os meus 15 anos, eu comecei a sentir a centelha de vocação. Né, Deus incomodando, tal. Só que, claro, como bom adolescente, com todos os meus planos e projetos, eu queria o quê? Os meus planos e meus projetos, Sim. né? Porque Que são sempre muito né, maravilhosos que sempre aos 15 anos, né? Aos 15 anos, né? Planejando a vida inteira, não sabia nem se ia estar acordado no outro dia, mas a gente luta, né? Sim. tava lá. E aí, sentindo a centelha, o chamado de vocação, eu criei logo a primeira resistência, né, e comecei a tentar ocultar isso no coração, né? Tentando arrumar desculpa. É coisa da minha cabeça, é porque eu estou muito na igreja, é porque eu sirvo demais. Porque assim, eu sempre fui um pouco de bombril na igreja. Então, ao mesmo tempo que o Frei Luan era catequese, era coroinha, ajudava as senhorinhas do grupo, estava lá no apostolado. E assim vai. Severino, você. Eu acho que deu certo me passar de colo em colo quando eu era criança, que ali já começou, então eu queria estar em tudo, né? E aí, eu achava que o chamado de vocação era, sei lá, uma impressão minha por servir tanto, né? Enfim, aí eu comecei a viver a minha vida, né? Tentar realizar os meus projetos, os meus sonhos, as faculdades que eu queria, enfim, né? Só que a centelha de vocação sempre incomoda, então sempre vai incomodando, e eu fugindo. Fugi por 8 anos. Nossa, não fugiu pouco. Não fugi pouco. Fugi por 8 anos, até os 23. Uau. E eu fugi a ponto até de mudar de cidade, por isso que eu fui parar em São Paulo. Fugiu, Achando que eu não ia encontrar Deus literalmente lá. fugiu. Literalmente. Arrumei uma desculpa de trabalhar, de fazer alguma coisa para fugir de cidade, porque na minha cabeça eu estava muito, muito dentro da igreja e por isso eu estava meio que alimentando uma centelha de vocação que eu queria fingir que não existisse, Sim. né, que não existia. Aí talvez indo pra São Paulo ia perder um pouco desse contato. Perdi um pouquinho, né? Deus te pegou na curva, né? Pegou, literalmente. Aí, quando completou mais ou menos ali uns 20 anos, eu fui para São Paulo, né? E aí, eu falei para Deus, olha, eu tô indo para São Paulo, dei a desculpa que eu ia trabalhar, né? Por ser cidade pequena, não tinha trabalho, dei a desculpa que eu ia trabalhar em São Paulo, mas, na verdade, era fugir da vocação, né? Só que aí eu disse para Deus assim, olha, eu tô indo para São Paulo e eu sabia como São Paulo era, né? 1001 oportunidade. Aí eu falei para ele, olha, o senhor deixa, ao menos tem uma igreja perto da onde eu vou morar. Tô fugindo, mas Tô nem fugindo, tanto. mas nem tanto. Aí eu fui morar com minha tia, que ela é evangélica, mas na frente da casa dela, praticamente assim, uma rua acima, tinha uma paróquia. Então eu cheguei na sexta, no sábado, onde eu tava Na paróquia. Aí eu vou conhecer, vou saber se tem missa e tal. Fui, participei da missa. Só pra ver. Só pra não perder o costume, né? Fui pra missa.
quando terminou a missa, em São Paulo tem um costume, que na Bahia não tem. Termina a missa, os padres vêm para a porta da igreja, não sei se aqui tem esse costume. E aí todo mundo que sai, o padre vai dando a paz, a bênção e vai embora. Então é só a Bahia, povo baiano, batendo um padres baianos, por favor, façam isso. É muito bom, as pessoas se sentem bem acolhidas, né? E muitas vezes o padre descola um convite de almoço também. Exatamente, exatamente. E aí, estava acontecendo isso, né? Quando eu estava indo embora, para dar a paz ao padre ir embora, algum impulso interior, que não foi de mim, com certeza, me fez olhar para o padre e dizer: ô padre, eu sou o Luan, vim da Bahia, estou aqui hoje, me coloque alguma pastoral. Foi a primeira coisa que saiu da minha boca. Frei, com falei, todo respeito, o senhor é o pior fugitivo que eu já conheci na minha vida. Pior fugitivo. Aí eu falei: não é possível. Bom, falei o padre, aí ele chamou um grupo de jovens da Crisma, falou: olha, esse jovem, fala com eles, se oferece, você vem participar do grupo de jovens, que lá nas paróquias, a maioria dos grupos de jovens também é o grupo de Crisma, né? Eu acho que eles unem, fazem a mesma coisa. Falei com jovens, não me deram a mínima, não olharam na minha cara, olhou na minha cara só na hora, mas depois, fingia que nem me conhecia. Aí quem me acolheu, o grupinho de senhorinhas do grupo de oração. Fui muito bem acolhido, gosto muito das senhorinhas, elas me acolhem bem. Então eu fui lá, segui a minha vida com as senhorinhas, né? Aí, dentro disso, eu trabalhando, indo para a igreja, né? E a centelha lá crescendo, e eu tentando ocultar com outras coisas. Quando eu estava completando 21 anos, quase 22 anos, essa etapa da igreja era 20 anos. Quando estava completando 21 anos, mais ou menos, quase um ano de morando em São Paulo, eu estava voltando do trabalho no sábado e eu peguei trânsito. Então eu cheguei atrasado na igreja. E aí eu não quis subir para o mezanino, que era o dia que o ministério cantava, o que eu fazia parte na época. Então eu falei: não vou subir, já tinha começado. Então sentei no último banco. Aí, na hora da consagração, aí que Deus me pegou de jeito. Porque eu lá, tranquilo, só fazendo a minha oração. Então, na hora que o padre levanta a hoste e passa a mão, aí eu me vi lá no padre. Quando ele abaixava, era o padre de novo. Aí eu lá, coçando o olho, eu falei: não é possível. Até aqui, eu tô atrasado, tô cansado do trabalho. Fui arrumando as desculpas, porque a gente arruma desculpa, né? Sim. Quando a gente não quer. Cabeça né? tá confusa, cansado. Isso, cabeça, né? Cheguei atrasado, tô com fome, enfim. Aí o cálice, a mesma coisa. Aí eu falei assim: não é possível. Então eu preciso responder essa vocação. Eu já estava com 21 anos. Eu falei: eu preciso responder essa vocação de alguma forma. Eu não posso mais fugir. Sim. Né? Porque mesmo que eu fugisse, essa centelha ia incomodar pro resto da vida. Porque Deus não desiste de jeito nenhum. Né? Quando Deus chama, é muito mais forte do que qualquer coisa que a gente possa fazer. Exatamente. Você pode correr, você pode inventar outras coisas, você pode até tentar engabelar Deus igual eu fazia. Porque eu dizia, quando eu senti o desejo da vocação, eu dizia para Deus: olha, eu já te dou tudo. Olha a petulância minha, né? Eu já te dou tudo. Eu dou catequese, eu faço parte do grupo de jovens, eu canto na igreja, eu arrumo arranjo na igreja. Nossa, fazer de tudo mesmo. De tudo, arrumo arranjo na igreja. Eu sou acólito. Eu faço porque eu sempre procurava fazer de tudo para tentar preencher essa centelha de vocação, né? Sim. Mas sem querer assumir a vocação. E aí eu cheguei e falei isso para Deus: eu já sou completo fazendo isso. Aí o que é que Deus fez? Começou a permitir com que eu me sentisse não mais completo nessas coisas. Eu acho que ele disse: peraí que eu vou te mostrar. Peraí, pra você ver como é que Então eu fazia completo. tudo que eu fazia e não me sentia mais completo, mais preenchido, faltava alguma coisa. E aí, quando eu subia no altar de acólito, Deus devolvia. E aí eu me sentia o homem mais feliz do mundo. Por estar servindo ao Por altar. estar servindo ao altar. Nossa, que lindo. Aí eu falei: Jesus, o que é que o senhor quer na vida? Aí foi quando eu embolei tudo e corri para São Paulo. Tentei ir embora. A última tentativa que não deu certo. Aconteceu esse episódio, eu falei para ele: olha, eu não vou mais correr. Porque eu também sempre procurei. É sim, sim, não, não. Né? Quando eu disse eu vou para São Paulo, minha mãe é testemunha. Eu larguei tudo, fui para São Paulo. Abri mão de concurso público, abri mão de emprego. Não sabia nem o que encontrar em São Paulo. Mas se eu queria ir para São Paulo, eu fui. Então, eu sempre fui firme nas minhas decisões. Então, eu levantei naquela consagração dizendo: eu vou assumir a vocação.
porque o senhor não vai me deixar em paz. Então eu vou assumir a vocação. Não aguento mais. Não aguento mais. E aí isso era num sábado. Passou domingo, segunda-feira eu cheguei no trabalho, pedi as contas. Fui chegando, pedi as contas. Não quis saber de rescisão, não quis saber de nada. E no domingo eu já estava ligando para a diocese de Jequié, porque eu entrei em contato com o padre que me acompanhava. Eu sei que eu falo demais, pode ir me cortando, viu? Não, imagina, tá não ótimo. quero não. Eu entrei em contato com o padre que me acompanhava, que hoje é bispo, do Antônio. Na época ele era bispo de Olinda e Recife. Eu falei do Antônio, me leva para a sua diocese, eu quero ser padre. Eu vou ser padre, vou pro seminário. Diocesano. Isso, me leva para a sua diocese. Aí ele primeiro me deu uma, né? Porque falou, tá vendo? Não escutou quando eu falei? Porque ele sempre me acompanhava, ele sempre dizia. Então ele fez questão de jogar na minha cara. Pai, Eu engoli, dizendo, o senhor tem razão. Aí ele falou, não posso lhe aceitar na minha diocese, porque a minha diocese tem uma norma que não aceita seminarista de fora, porque é uma diocese muito grande. Uhum. E ele era recém-chegado e era bispo auxiliar. Portanto, ele falou, eu não vou quebrar as regras. Uhum. Mas vai para a sua diocese, que sua diocese precisa de você, o seu povo precisa de você. Uhum. Aí eu falei, olha, eu não escutei ele uma vez, vou escutar agora. Aí peguei, agarrei isso e entrei em contato com o vocacional da diocese. Aí fui embora, pedi as contas, pedi rescisão, não estava nem aí se não ia receber ou não. Recebi depois, porque o meu gerente era meu primo, então eu acho que ele ajudou. Ele ficou até com medo, né? Mas se ele dissesse Maria. não, eu ia abrir mão ali mesmo. Uhum. Da mesma forma que eu abri mão do concurso público para vir para São Paulo, eu ia abrir mão do trabalho. Comprei passagem e fui embora. Eu larguei tudo, fui embora, comecei a fazer o vocacional da diocese. O que acontece? Eu não me encontro na vida diocesana. Porque tem isso que é muito pouco dito também, né, Frei? Não existe só a escolha da vocação entre você ser sacerdote ou ser casado. Ou dentro de cada realidade também existem muitas coisas, né? Às vezes pode fazer uma experiência em uma congregação não dá certo, em outra, às vezes vai dar certo lá na terceira, não sei. E isso Exato. É pouco falado, né? Exato. Quem sente a centelha de vocação, a primeira coisa que precisa fazer, primeiro é ter oração. Porque sem oração você não escuta Deus. Se você não escuta Deus, você não tem direcionamento correto, né? O caminho certo a seguir. Junto à oração, vem a ação. E a ação é a procura do discernimento através de retiros, de vocacionais, enfim. Porque fazer um vocacional não quer dizer que você vai ser um freio, um padre, uma irmã. Não. O vocacional é para te ajudar a discernir, a você colocar na balança e ver o que pesa mais. Uhum. Eu tinha muita vontade de ter uma família. Uhum. E isso é algo bom. E eu ainda tenho, claro que agora eu tenho discernido, mas eu ainda sinto eu vejo uma beleza na família. Uhum. Que se eu não tivesse uma vocação sacerdotal discernida, eu poderia muito bem ter abraçado a vocação familiar. Mas não era a minha vocação, embora eu tenha uma beleza. Eu vejo uma beleza, né, nela. E então eu tive que colocar na balança os meus sonhos, meus projetos, os meus anseios interiores e alguma coisa que vai pesar mais. Uhum. Sempre vai pesar mais. Né? Então eu fui olhando, cheguei na vida diocesana e eu vi que eu não ia dar conta de viver a vida diocesana. Que não ia dar conta de morar sozinho, enfim. Né? Eu tenho um impulso missionário muito grande. Então, querendo ou não, a vida diocesana me deixa mais restrita a uma paróquia, a um povo. Então, eu não ia ter uma liberdade missionária como a vida religiosa me concede. Sim. Então, eu fui colocando na balança. E, em paralelo a isso, conhecendo os carismas. Né? Porque a igreja é rica em carismas. Sim. Quem se diz que não se encontra na igreja é porque não procurou. Porque a igreja tem espaço, literalmente, para todo mundo. Sim. Né? Então, tem muitos carismas. E aí você vai olhando qual que você se encaixa mais. Você tem que conhecer, você tem que ver o estilo de vida. Dou conta de viver isso? Porque às vezes a gente vê uma beleza do jeito da pessoa viver, o hábito, enfim. Mas quando você olha na vida, você vai ver que não é para você. Eu tinha uma atração muito grande pela Toca de Assis, mas também porque na época tinha estourado. Uhum. Então cresceu o olhar nos jovens. Sim. Só que quando eu fui conhecer a Toca de Assis, eu vi que o Frei Luan não daria conta de viver como a Toca de Assis pede que viva. Eu tinha um anseio muito grande de viver um silêncio, uma oração, uma contemplação de Deus.
Só que eu também sou carismático. Então, na minha cabeça na época, eram duas coisas incompatíveis. Ou eu faço silêncio ou eu sou carismático. Hoje eu sei que não é assim, que a gente consegue viver as duas coisas, mas na época não. Até que eu encontrei o carisma dos freis, né? Então eu precisei ir vendo os meus desejos, os meus anseios e projetando como eu me via lá na frente. E a partir disso, na balança, alguma coisa foi pesando mais. Aí eu vi que a vocação, o chamado à vocação pesava mais do que a família. E aí eu fui vendo que a vocação religiosa pesava mais do que a vocação sacerdotal, diocesana, né? E aí eu fui fazendo esse caminho de discernimento, até eu conhecer os freis, e de fato ali eu me encontrar no carisma totalmente, porque o nosso carisma é isso, né? Ele une o silêncio e a oração, porque a nossa vida é essa. Nossa vida no convento é totalmente essa, silêncio e oração, né? Então a nossa adoração é em silêncio, nossas refeições são em silêncio. Nós vivemos o silêncio dentro do convento. E era isso que eu queria. Mas a vida apostólica também está presente. Então, a gente sai e tem a liberdade de ser carismático, que nós somos carismáticos, né? Então, caiu como resposta, caiu como uma luva. Aquela frase de Santo Agostinho nunca fez tanto sentido na minha vida, né? Quando eu encontrei o carisma dos irmãos, né? Que a nossa alma só repousa quando encontra Deus. Sim. E foi isso que aconteceu. Tanto que quando eu comecei essa crise, uma segunda crise agora, que a primeira foi de não aceitar. Depois que eu aceitei, Deus me deu outra crise. Que aí eu comecei um pé de guerra com ele, porque eu sou assim também, eu brigo com Deus de vez em quando. Então, na época, eu comecei um pé de guerra danado com ele, porque eu voltei para a minha cidade, para ir para a vida diocesana, respondi a minha vocação, disse sim, e ele não estava permitindo que eu me encontrasse. E um dia Ainda não era aquilo. Depois de 8 anos, não é aqui? O senhor jura? O senhor não jura é? que o senhor está fazendo isso comigo? E aí, mas também eu entendi depois que Deus tem seus caminhos, né? Então, nessa etapa que eu fiquei fazendo vocacional na minha cidade, eu ajudei a minha mãe a sair de um processo que ela estava vivendo, aonde em casa só era ela e minha irmã, então eu cheguei, então a referência ali de levar para o grupo de oração, era eu. Então foi necessário. Então depois eu entendi o porquê que Deus permitiu que eu fosse, mesmo sabendo que não seria ali a minha vocação, né? Mas não é somente a vida do Senhor, né? Tem várias vidas coisas que precisam às vezes ser tocadas no caminho, né? Exatamente. Só que até lá eu já tinha pegado uma briga danada. Até entender o porquê eu já tinha brigado um monte. E aí teve um dia que diante dele eu já não tinha mais respostas, não tinha nada. Não tinha encontrado um carisma religioso que de fato me encontrasse, né? E diante do Santíssimo, uma vez eu disse a ele, ou o Senhor me diz agora, eu falei assim para ele, ou o Senhor me diz agora, para onde o Senhor me quer, ou eu recolho o meu sim, não vou dar o sim mais nunca. Eu disse assim diante dele. Claro que Deus entende a reta intenção do coração, então eu estava ali com o meu coração atribulado, cansado de procurar, decepcionado, frustrado. Então foi o que saiu. Sim. Né? E Deus gosta do que está no nosso coração. Sim. Deus prefere um coração sincero do que um Sim. coração mentiroso. Sim. Então eu falei para ele, ô Senhor, me dá um direcionamento. Ou então eu vou voltar atrás. Eu vou viver a minha vida porque está muito mais fácil. Eu cursar minha faculdade, eu viver a minha juventude, enfim, está muito mais fácil. Na hora que eu fechei a boca, Deus me deu a imagem dos freis passando. Não, nessa época eu era carismática avivadão, sabe? Ai, visualização pra todo lado. quanto é lado. Eu gosto muito. Deus estava ali, é Deus falando. É Deus falando. Aí na hora Pegando fogo no matinho. Carismáticos. Na hora que eu fechei a boca, eu fechei os olhos, Deus me deu a visualização. Deus me recordou, na verdade, porque quando eu morei em São Paulo, fui na mesma diocese dos freis. Ah, então o senhor chegou a conhecer. Conheci de vista, Tá, mas não sabia nome. Eu sabia que era da diocese. Então eu via a imagem dos freis passando e das irmãs. E eu trabalhava numa rua abaixo da onde as irmãs têm uma casa. Então de vez em quando eu via elas passando. E Deus me fez recordar essas imagens. E na hora me veio aquela certeza, manda mensagem. Eu sabia que era da diocese, não sabia nome, mas eu entrei na diocese, encontrei as irmãs, mandei mensagem para as irmãs me deram o contato dos irmãos. Mandei mensagem, marquei vocacional, fui fazer vocacional lá. Isso em que ano, Frei? Isso foi 2016. Entrei em 2017.
no início de 2016. Porque eu voltei para a minha cidade em 2015, aí fiz 6 meses de vocacional diocesano, a entrada era em fevereiro, não estava em paz, continuei fazendo o vocacional, foi quando aconteceu tudo isso aí. Aí o vocacional era em julho em São Paulo, frio. Nós moramos num sítio. Hoje tá bonitinho, mas antes era um bagaço, uma derrota. Aí, o que acontece? Um frio danado. Eu já conhecia São Paulo, então o Frei foi me buscar só numa estação lá, porque eu não sabia chegar no sítio. E aí eu com a mala enorme, porque eu fui para passar uma semana para conhecer. O Frei foi me buscar de ônibus, nem para eu arrumar um carro, foi me buscar de ônibus. Estrada de chão, um frio danado, a lama tá quase aqui, ó, no meio da canela. Nossa. O Frei não me ajudou a carregar minha mala, eu tive que ir descendo no escuro, porque lá é tipo um vale onde as irmãs moram, eram nossos vocacionais. Então você desce um vale onde você parece que tá indo pro fim do mundo, porque é mato. Lá no final, quando você vira, que você vê os dois conventos. Então eu descendo no escuro, no frio, na lama, com a mala nas costas, tudo sujo, com o Frei garoando, e eu descendo Só sem melhora. saber para onde eu estava indo. Ah, o senhor não sabia onde era a propriedade também? Não, eu nunca tinha conhecido. Eu tava indo não sei pra onde. Eu só tava descendo no escuro, na chuva e na lama. Na fé. Cansado na fé, sabendo que eu ia pra algum lugar. O senhor já tava rezando em línguas nessa hora? Já tava não, assim? nessa hora eu tava com raiva do Frei mesmo. Nessa dia seguinte, eu falei nem pra eu pedir pra dividir a mala. Mas, nem pra se oferecer. Nem pra se oferecer. Desci. Mas eu descia com tudo isso, mas o sentimento que tinha no meu coração é que eu estava indo para casa. Com o coração alegre, né? Eu tinha um sentimento que eu estava indo para casa da minha mãe. Que eu estava descendo. Eu não sabia o que era, mas parecia que eu já conhecia, que aquilo já era familiar. Que eu estava descendo para minha casa. O coração já estava acomodado. Já estava acomodado. Aí isso foi na sexta. Aí eu cheguei lá, na sexta os freios estavam fazendo a oração das vésperas, seguido de oração carismática, né? Que uma vez na semana, no convento, nós temos a oração, a adoração ao Santíssimo, que não é em silêncio, que pode ser conduzida com música, tal, os carismas, enfim. E eu estava nessa dúvida de encontrar o lugar onde achava as duas coisas, né? Quando eu cheguei, nessa época era um pouco mais fechado a clausura, ainda fechada a clausura, então eu tive que ficar cá fora, terceira prova. Tive que ficar cá fora esperando terminar as orações para poder entrar, os freios me acolherem. E aí eles estavam rezando o véspera, eu já achei aquilo belíssimo, as orações, o cântico, das melodias dos hinos, enfim. Terminou a oração das vésperas, eu tô vendo o violão. Pronto, e os feios xararará. Eu falei, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Gente, o que tá acontecendo? Deixa eu só fazer um parênteses. Então, a congregação do senhor é a verdadeira congregação tradismática que o povo fala. Se pode se aplicar esse termo, acredito que é. Porque esse termo agora é novo, né? Encontramos, Maria Clara, encontramos. Estávamos debatendo isso, sobre isso esses dias. E aí vocês começaram a orar, eu falei, não, é aqui. Aí eu já não liguei mais pra chuva, pra frio, porque me esqueceram cá fora, não. Pronto, isso era sexta, sábado foi o primeiro dia de encontro. Começou a primeira pregação, terminou a pregação, era momento de deserto. Que deserto? Catei meu telefone, fui lá no meio do mato, liguei pro padre da diocese, cancelo o vocacional da diocese. Porque no meu coração já tinha certeza. A mala de uma semana já era pro resto da vida ali. Quase eu falei pro Frei ainda, cheguei e falei, Frei, deixa eu ficar aqui já. Eu peço pra minha mãe mandar as coisas, eu fico aqui já. Porque o sentimento de pertença era muito grande. Né? De família era muito grande. Sim. Sabe quando você está há anos desesperado procurando um lugar e você encontra ali e descansa? Foi o que aconteceu, eu não queria sair dali mais nunca. Mas aí eu tive que fazer 1 ano certinho de vocacional. Mas eu já estava mais em paz, porque eu tinha, né, encontrado ali o meu lugar. E claro que a vocação ela vai se confirmando à medida que a gente vai vivendo ela, né? Mas a certeza interior, a vontade de estar ali já era bem firme. Então eu cancelei a vocação da diocese, continuei ali com os freis, até o dia que eu entrei. Né? Que eu entrei no dia de Padre Pio, no ano de 2017, e foi só alegria. Hoje eu sou muito feliz de ver a minha missão, de viver com os irmãos, e é só agradecer a Deus. Deus tem seus meios de nos conduzir, Sim. tem suas permissões,
né? Hoje eu olho para trás e eu não me arrependo de nenhuma vírgula que eu vivi. Nem das coisas, podemos dizer, se a gente pode dizer de coisas ruins, de escolhas, de pecados, até porque eu nunca, graças a Deus, eu nunca caminhei por lugares muito tortuosos, né? Até por conta de questão de pai, que era alcoólatra, e eu sempre tive uma resistência a essas coisas, e também eu ganhei uma responsabilidade muito cedo, né? Porque meu pai saiu de casa, separou da minha mãe, então eu meio que virei o homem da casa, né? Então minha mãe me deu responsabilidade muito cedo, então eu sempre fui muito responsável por não querer decepcionar a responsabilidade que minha mãe tinha me dado. Então Deus não permitiu que eu fizesse tanta coisa ruim. Mas as coisas ruins, digamos assim, que eu fiz, eu não me arrependo de nada, não me arrependo, porque tudo colabora para que eu sei quem eu sou hoje, né? Tudo se tornar uma carcaça, né? Que hoje eu consigo ver as coisas de tal forma, suportar outras coisas por conta de coisas que eu vivi e eu não me arrependo, né? Deus tem suas maneiras de caminhar. Os 8 anos fugindo também, eu acredito que Deus se aproveitou disso para muita coisa. Consegue tirar um bem maior ainda de tudo isso. Sim, porque não foram 8 anos perdidos, parados, ociosos, não. Né? Eu estava ali, consegui ajudar muita gente me ajudou, consegui viver muitas realidades com Deus, inclusive, né? Então, não me arrependo de nada. Deus tem seu jeito de fazer as coisas e a gente caminha, né? Segundo a vontade dele. O senhor falando sobre a vocação e o carisma, né? E o meu coração se enche de alegria porque nós entendemos, né, onde que é encontrar o seu lugar. Eu sou recém-casada, né? Faz 4 meses que eu casei. Inclusive, o senhor vai dormir na minha casa. Já vai receber o freio na casa. Olha, o primeiro hóspede. Mas eu vivendo a vocação, se eu não tivesse a missão, né, que é ser missionária aqui da SIM, ajudar, né, evangelização, a minha alma, ela gritava, né, por ser missionária. E o senhor falando sobre a vocação, como ela se encaixa com carisma, eu não consigo ver eu apenas casada, né? Eu não consigo ver minha vida sem a missão, sem o meu esposo saindo para pregar, a gente vindo aqui, limpar banheiro, ajudar no que for preciso, onde Deus nos mandar, né? Porque o nosso coração, ele bate por essa missão, né? E eu acho que a Ana é a mesma coisa, porque esposo, filho, está tudo aqui no meio. Inclusive, eu acho muito bom essa parte que o senhor foi contando de fazer experiência diocesana e não era isso, e depois, né, faz uma experiência até encontrar qual congregação o senhor que foi chamado, né, a essa vida. Mas eu queria pontuar que quem é chamado para a vida de casado também vai passar por esse processo. Mas aí você não está vendo a congregação. Você vai escolher muito bem a pessoa com quem você vai se casar. Porque, por exemplo, aqui pegando até o exemplo da Maria Clara, se ela escolhesse algum outro esposo que não fosse também missionário ou que tivesse alguma resistência, ela não poderia viver essa missão. Exato. Então, Deus também vai falando, né? Às vezes você vai, né? O pessoal tem medo de terminar namoro, viu? E às vezes você tá namorando alguém que você sabe que você não vai poder viver plenamente aquilo que Deus te chama, tem que ficar muito esperto, não tem que ter medo também, né? De ver que, assim, tudo bem, a minha vocação é para casar. Só que talvez não com essa pessoa, né? Talvez com outra pessoa. Com essa pessoa não vai dar certo para viver em plenitude a minha missão. Então é bom ficar. A gente também passa por esse processo. Por isso que é importante, quando a igreja ela fala, ela orienta para que se viva o processo correto do matrimônio, é justamente para ajudar nisso também. Não é porque a igreja quer só impor uma regra que tem que ser assim, não. Mas é porque ela entende que precisa haver um processo. Namoro, noivado, para chegar ao matrimônio, uma coisa em vista da outra, né? Então eu conheço em vista de namorar, eu namoro em vista de noivar, noivo em vista de casar e construir uma família. E os processos têm que ser respeitados, porque são nessas primeiras etapas que você vai conhecendo. Então seu parceiro, a sua parceira precisa ter, no mínimo ali, uma comunhão de propósitos. Sim. Por que muita coisa dá errado, muitos casamentos dão errado? Porque as pessoas não respeitam. Né? Atravessam os propósitos. Às vezes você não conhece, de fato, com quem você está casando. Sim. Aí lá na frente, os sonhos, os projetos, os propósitos se chocam. Sim. E aí, eu vou viver o meu, vou viver o dele, ele vai viver o dele, eu vou viver o meu, o que é?
que a gente vai fazer. E aí fala, nossa, é tentação. E aí a gente bota a culpa em Deus e o mundo, no diabo, que o diabo tá na minha Deus e no família, capeta. tá interferindo na minha família, eu tô numa labuta. Não é você que não escolheu direito, você que Sim. não respeitou o processo. É importante, né? Então, para que também a vocação familiar dê certo, você se realize e realize também o outro, tem que haver essa comunhão de propósitos, né? De servir a Deus, né? De caminhar na mesma direção, Sim. né? Na mesma fé. Isso tudo ajuda, né? E é bonito quando a gente vê uma família inteira imersa no serviço, servindo. É muito melhor, né? Muito mais bonito. E na vocação religiosa também é por aí, né? A gente tem também esse processo de namoro, né? Noivado. De conhecer, noivado, até chegar nos votos de casar de fato, né? E nesse processo a gente vai fortalecendo o nosso sim, confirmando a nossa vocação, né? A gente não entra, embora eu falei que tinha aquela... É uma certeza interior, claro, de eu quero viver isso. Mas a vocação, ela vai se confirmando à medida que você vai caminhando e vai vivendo a vocação. Ela vai se confirmando, ou seja, é um sim diário. Assim como no casamento. É o sim diário. E assim como no casamento você vai encontrar as dificuldades, os defeitos, e você precisa superar, na vocação também é a mesma coisa. Eu me recordo quantas vezes eu quis ir embora. Ô Frei Luan, você não falou no início que você encontrou o seu lugar e que você quer ir embora? É a vida, o processo é esse. Porque a gente vai se confrontando com a gente mesmo, aí a gente tem que se confrontar com os outros, porque vive a vida religiosa, e a gente vai vendo um defeito de um aqui, um defeito de outro ali, os seus próprios defeitos. E muitas vezes, às vezes eu parava e dizia, não, minha vida lá fora era muito mais fácil. Tá faiscando muito aqui. Poxa, ela era muito mais fácil. Né? E várias vezes eu olhei pra minha mala e falei, não, eu acho melhor ir embora. Sabe? Que depois Aí o senhor lembrou que ia ter que carregar sozinho, né? Literalmente. Porque se não carregou na entrada e na saída que não ia carregar também, saída né? que ninguém ia levar, né? Só que aí, eu sempre fazia o exercício de, não, peraí, qual é a minha primeira motivação? Quando eu saí de casa pra quê? Eu dei meu sim pra quê? Então isso aqui faz parte, isso aqui é passageiro. O importante é o sim, a vocação que Deus me chamou. Isso vai fazendo a gente feliz, né? Então é importante você saber de fato o seu lugar, porque eu tenho certeza que Deus ele não me faria infeliz se eu tivesse uma família, se eu tivesse escolhido minha faculdade, se hoje eu fosse um bom profissional. De fato eu não seria infeliz, mas eu não seria totalmente realizado como eu sou hoje, porque a gente não consegue se realizar totalmente se a gente não tiver na nossa vocação, na vontade de Deus. Né? Então você pode até ser feliz vivendo outras situações, mas realizado completamente vai sempre faltar alguma coisa. Não seria completo, como o senhor falou, né? Não seria completo. Falou até pra Jesus, não seria completo. Não seria completo. Vai sempre faltar alguma coisa. Então é importante você discernir bem, viver esse processo, né? Porque é a sua vida, né? Que você está ali doando, você está entregando, então não é para qualquer situação. É uma decisão para a vida. Para a né? vida. É uma decisão de vida e para a vida. Exato. Tanto o matrimônio, quanto também a vida religiosa. Sim. As decisões que a gente toma ao longo da vida, né? Sim. Queria aproveitar o assunto, Frei, para conversar rapidinho com o pessoal de casa, porque temos aqui na nossa comunidade alguns processos muito interessantes até para ajudar nesse processo de conhecer, de intimidade com Deus. Então, primeiro eu quero lembrar você que está aí, que nós temos aqui na nossa comunidade o Seminário de Vida do Espírito Santo. Muito bom. Você que está buscando ter mais intimidade com Deus, você que tá sentindo falta dessa, né, ouvindo o Frei falando aqui, tá bom, mas como que eu escuto a resposta? Como que eu sei se isso está vindo de Deus ou não? Então, faça o Seminário de Vida no Espírito Santo. Nesse momento estamos com as inscrições fechadas, porque vai começar outra turma no semestre que vem, mas começa a vir no nosso grupo de oração. Aqui na SIM, a gente tem grupo de oração toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Um pouco antes, temos o pessoal da intercessão que fica na capela a partir das 7h20 para rezar por você, se você estiver precisando. Então, você está convidado. Vem participar já do grupo de oração, Jesus Misericordioso, enquanto você aguarda a próxima abertura das turmas do Seminário de Vida do Espírito Santo. E temos também escritora aqui na SIM, tá? Então temos 2 livros e toda a renda desses livros é voltada para a construção da nossa capela. Um, providencialmente, nesta conversa, chamado Vontade, Oração e Decisão.
Este livro ajuda neste discernimento, nesse entendimento de como viver essas realidades, de lidar com a própria vontade, aquilo que vai crescendo no nosso coração, a vida de oração, até chegar o momento de tomarmos decisões na nossa vida. E o segundo livro, para quem está buscando uma cura interior, Coração Curado, Redescobrindo o Amor Divino. Aqui é um processo de cura interior dentro desse livro, com espaço para anotações, para autorreflexão, para que você também vá sendo curada através do amor de Jesus, sendo curada pelo coração de Jesus, pelo coração divino no seu coração. Então, você vai passar por esse processo para também conseguir ter mais intimidade com Deus e ouvir mais a voz de Deus. E esses 2 livros quero dar de presente para o senhor. Muito obrigado. O senhor leva um pedacinho da nossa comunidade para lá também. Inclusive, sobre essa questão de seminari de vida, deixa eu falar uma coisa. Olha, em nome de Jesus, você participe de um grupo de oração. Faça seminário de vida. Olha, no início, eu odiava a renovação. Olha só. Odiava, mas calma. E talvez isso sirva de resposta a muita gente que também tem essa visão errada. No início, a renovação, quando chegou no Brasil e foi para a minha paróquia, ela não é que chegou errada, chegou sem formação, como a gente sabe, né? Então, tinha muito de Deus, pouca formação, então as pessoas se embaralhavam um pouquinho. Fio, né? Exatamente. E aconteceu muita coisa ruim, assim, na paróquia, né? No sentido de pessoas se afastarem, pessoas virarem protestantes, pessoas ficarem até doentes, né? Por algumas, não pelo carisma em si, mas pela forma errada de conduzir as coisas. E isso criou um rótulo na renovação que foi passado. E eu recebi essa informação. Então, eu não conhecia a renovação, mas já criei um ranço, né, da renovação. Já. E aí julgava horrores, meu Deus do céu. Tanto a renovação quanto os carismáticos, né? Os santos, os santinhos, que era assim que a gente chamava, né? Quem era da renovação a gente não gostava. Era os santinhos. Porque era rosário na mão, era a Bíblia debaixo do braço, tipo carismático, né? Blusa de Nossa Senhora. Rosário no pescoço. Então, a gente que não vivia a nossa fé como a gente é chamado a viver, a gente julga quem vive, né? E aí eu fazia isso. Até um dia que depois, eu lembro que eu saí de uma festa, essa época eu estava em cima do muro. Nessa festa, acabado. Eu só queria Jesus, somente. Aí eu cheguei na igreja, para ir no sacrário, quem estava lá? O povo da Renovação Carismática, fazendo grupo de oração. Os santinhos. Aí Jesus, esse povo tá aqui na capela, e o grupo de oração era bem na capela. Mas eu quero o Senhor. Então eu ignorei ele, sentei no último banco e fui fazer minha oração. Difícil de ser ignorado. Eu falo como carismático. É difícil de ignorar a gente na então, capela. A gente é aí ele lá com todo aquele fervor, oração efusiva e rajada de língua pra tudo quanto é lado, profecia e tudo. Eu falei, ai meu Deus. E eu me acabando de rir também, porque eu ria na hora que vi um carismático falando em línguas, né? Do nada eu só senti um dedinho na minha testa, depois eu não lembro, eu só lembro que eu já era uma outra pessoa. Deus me recebeu o batismo. Recebi e ali paguei minha língua, né? Sim. É pra isso que a gente veio pro mundo. Paguei minha língua. Porque aqueles que eu julgava foi que me abriram a porta para conhecer de fato o Espírito Santo, que eu não conhecia. Os carismas, né? Conhecer os carismas e conhecer a pessoa do Espírito Santo, né? Porque eu não tinha intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Não, era um Pai Nosso no mínimo, pronto. Participava da missa, comungava, estava ótimo. Mas a partir do momento que eu fiz o seminário de vida, que eu comecei a participar de grupo de oração, que eu comecei a ter intimidade com o Espírito Santo, aí é outra história. Aí a vida mudou completamente. Muda. Aí eu ganhei força para suportar os processos. Eu ganhei força para abandonar os pecados, as amizades erradas. Então, é porque minha conversão se deu de parcela. É igual carnê da Casa Bahia. Eu fui pagando por mês, prestação. Jeito brasileiro de se converter, assim, parcelado em 20 vezes. Foi assim, parcelado. E eu comecei a parcelar na renovação, quando eu encontrei mesmo. Mas foi justamente um grupo de oração, seminário de vida, a vivência com os carismas, a intimidade com o Espírito Santo, que foi me ajudando a pagar essas parcelas. E um dia eu abandonava um pecado, outro dia abandonava outro, e me aprofundava mais na palavra, a intimidade com Nossa Senhora, com a igreja. É isso que a renovação faz com a gente, né? Que nos ensina. Então, aquele rótulo rasgou, né? Eu via que era um preconceito. Então, tem muita gente que tem preconceito
pelo que vê, pelo que falam, mas não experimentou, né? Então, façam um seminário de vida, vem aqui, minha gente. Vocês não vão se arrepender, participem no grupo de oração. Vocês vão ver como a vida de vocês vai passar de 0 a 100 rapidinho. Porque não é fase bonita, é testemunho, porque aconteceu comigo, né? Então, e com vocês também, com certeza, né? Sim, então a gente pode testemunhar isso, né? Pode. Então venha, depois vocês falam. A garantia sou eu. A garantia. Garante. Pois é. Eu não lembro qual papa que falou que a renovação carismática é o coração da igreja, né? Então, eu não sei se foi o Papa São João Paulo II, se foi o Papa Francisco, mas ele falou que nós somos o coração da igreja. Então, né, a renovação é isso. Você precisa experimentar, viver, para depois você ter um conceito formado realmente. Exatamente. Porque, né, o Espírito Santo é maravilhoso. Como eu falei no início, a igreja, ela tem espaço para todo mundo. Sim. Né? E tem muita espiritualidade, você tem todo o direito de se encontrar em uma e não se encontrar em outra. Sim. Você é livre para isso. Mas você não tem direito de julgar porque é parte do corpo da igreja. Sim. Quem faz isso é protestante, que escolhe uma das partes. Né? Nós não somos católicos, fazemos parte do mesmo corpo. E a renovação e as novas comunidades, os carismas que Deus vão levantando, faz parte do corpo. Ser aceito pela igreja faz parte do corpo. E Deus, ele levanta na igreja carismas correspondentes a cada tempo. Então a renovação veio num tempo muito propício. Porque o que sustentou muita coisa na igreja e continua sustentando é a renovação. Isso eu já ouvi muita gente assim nos podcasts, hoje tem bastante, né, podcast católico, já ouvi isso da boca de muitas pessoas, até de pessoas que não são da renovação carismática, né, que são de outras linhas dentro da igreja católica, mas falando, olha gente, eu não sou, mas eu tenho que admitir que a renovação carismática que sustentou por muito tempo, né, então... Exato. A própria vida religiosa, né? Por muito tempo, a vida religiosa sofreu muito com escassez de vocação. Ainda sofre algumas, né? Com escassez de vocação. Ainda mais pelo desinteresse de muitos jovens. Aí veio a secularização, né? O mundo. Então, os jovens foram se afastando mais. E, consequentemente, a vida religiosa, as vocações foram, né, cada vez mais se enfraquecendo. E hoje a renovação, eu até falava no carro com os meninos... Deus tem levantado uma onda na juventude de avivamento muito grande, muito forte, muito bonita. Sim. E que os jovens hoje estão querendo Deus e as vocações estão borbulhando e os jovens estão indo atrás de vocação, desses novos carismas. Por quê? Porque são respostas para os anseios deles hoje. Sim. Né? São respostas. E a gente precisa se colocar diante de Deus como esse canal, né? Porque... todo jovem que vem à igreja, todo jovem que vem participar de um grupo de oração, ele pode ser o pior jovem do mundo que for. Tá no pior pecado. Se ele vem aqui é porque ele quer buscar alguma coisa que ele não encontra lá fora. Ele pode sentar ali na igreja, pode zoar, atrapalhar o retiro, ele pode fazer o que ele quiser. Mas no fundo do coração dele, ele está ali procurando algo que ele não encontra lá fora. E a gente precisa dar isso. Então é um apelo, inclusive, que eu faço até para os grupos de jovens, que tem mundanizado o grupo de jovens. Então, se coloca no pensamento de um jovem cru. Se é para eu viver aqui dentro que eu vivo lá fora, eu preciso viver lá fora. Que é muito mais gostoso, não tem exigência. Esses dias, eu não lembro, a gente estava vendo algum evento que fizeram, que era bem secularizado, assim, né? E aí eu estava falando até com a minha cunhada, ela que tinha me mandado, né, no Instagram. E aí o nosso grande comentário foi, era tipo uma rave, né? Então o nosso comentário foi, para quem gosta de rave é muito ruim, para quem gosta de igreja é muito ruim. Para quem gosta de rave é uma rave ruim, para quem gosta de igreja não tem oração, ninguém vai gostar desse tipo de evento. Pois é, então olha, os jovens têm esses anseios e Deus vai levantando na igreja carismas que vão corresponder a esses anseios. A renovação foi um deles. Nosso carisma é um deles. O carisma de vocês é um deles. Tantos outros carismas que Deus vai levantando, que são respostas neste mundo. Sim. Né? Para que os jovens se encontrem. E isso tem acontecido. Eu falei isso no sábado passado, que eu preguei um pós-retiro de carnaval. Falei aos jovens, né? Falei, olha, vocês fazem parte dessa geração. E vocês precisam querer fazer parte dessa geração.
que Deus está levantando, de jovens comprometidos, jovens que querem oração, jovens que querem os sacramentos, jovens que querem Deus, querem a igreja. Os jovens estão eu tô vendo as novas gerações, agora que eu sou meio velha, né? Eu tô aqui junto com os jovens, mas eu não sou... Já passou um pouco, tá um pouco passada. Eu tô vendo as novas gerações. Eu lembro que até quando eu era mais nova, a gente ficava até preocupada, né? Meu Deus, o mundo acabou, porque só tá de mal a pior. Mas eu tô vindo novas gerações que pais ateus, pais que não querem nada com nada, e eles estão vindo seriamente para a igreja. Eles buscam porque não encontraram nada em lugar nenhum. Exatamente. E a gente precisa corresponder a isso. Então, você que tem responsabilidade com jovens, que promovem retiros, precisa estar atento a isso. Né? Precisa pedir a Deus a graça de dar a resposta necessária que esses jovens tanto pedem. Então, de dar aquilo que eles precisam naquele momento. Né? A minha resposta na época foi o grupo de oração. E um grupo de oração que eu rejeitava. Mas foi a resposta para o meu coração. E olha onde eu estou hoje. Então eu digo com toda certeza. Se eu não tivesse tido uma experiência com o Espírito Santo que a renovação me proporcionou, eu não saberia lhe dizer a você onde eu estaria hoje. Sim. Porque se eu olho para a juventude que era minha amiga na época, quem não está morto, está preso, está vivendo longe de Deus. Então eu tenho amigos que já foram assassinados. Tenho amigos aqui que eu falo, o senso comum de dizer, né? Sim. Mas claro que são colegas, né? Colegas e conhecidos que ou perderam a vida para o crime, ou que hoje estão afastados de Deus totalmente, que aceitaram uma vida de pecado, vivem a vida de pecado, estão afastados de Deus. Então, sinceramente, se eu não tivesse encontrado algo que respondesse ao meu anseio naquela época, eu não saberia lhe dizer onde eu estava. Talvez eu tinha perdido minha vocação. Sim. Talvez não estava nem vivo, né? Porque motivos, digamos assim, olhando para o meu testemunho de vida, não faltaram porque eu segui um caminho errado. Sim. Eu cresci com um pai alcoólatra dentro de casa, que quebrou tudo, né? Que se separou da minha mãe. Claro que era um pai muito presente e um pai que, embora tenha tido seu vício, que foi o vício que o levou ao óbito, mas era um homem muito virtuoso, porque tudo que eu tenho de virtude hoje, eu digo sem medo, ele me ensinou. Meu pai me ensinou muita coisa. Mesmo com o vício, soube no silêncio passar. do vício, desde quando ele chegava todo domingo caindo no chão, sem conseguir ficar em pé, mas com a sacola de feira na mão, aquilo para mim era um sinal de cuidado, de comprometimento. Então, eu tive alguns motivos, se eu quisesse, de me revoltar na vida e dizer, eu também vou seguir a vida de qualquer jeito. Então, se eu não tivesse encontrado a resposta de Deus através da renovação naquela época, eu não saberia se eu estaria aqui hoje. Sim. Então, ó, veja como nós somos importantes nesse sentido, né? Quando a gente se permite que Deus se utilize da gente, do nosso testemunho, do nosso serviço, para que outras pessoas também se encontrem, né? Sim. Quando a gente não encontra onde nosso coração descansa em Deus, o caminho Exatamente. é tortuoso. Frei, seguinte. Diga. Os nossos jovens enviaram umas perguntas para o senhor. Meu tá? Deus, jovens. Então, eu quero... Já que o senhor gosta tanto de jovens. Falando em resposta de Deus, não é para pressionar o senhor não, mas falando em resposta de Deus, eu vou mandar umas perguntas para o senhor, tá bom? E eu queria fazer, vamos lá? Vou começar pelas mais fáceis, pode ser? Então tá bom. Primeira pergunta, os jovens estão querendo saber o que é esses votos que o senhor fez? Voto de pobreza, obediência e castidade. Certo. Na vida religiosa, nós professamos esses 3 votos que se chamam conselhos evangélicos. Votos porque é um compromisso que eu faço diante de Deus e diante de um instituto que eu abracei, né? Mas é chamado de conselhos evangélicos. São baseados na vida de Jesus, que foi pobre, casto e obediente. A vida religiosa é a prefiguração daquilo que nós já somos chamados a viver no céu. Né? Então, nós doamos a nossa vida e, de forma concreta, nós escolhemos viver como Jesus viveu. Viver em obséquio de Jesus, segundo a vontade dele. Jesus foi casto, pobre e obediente. Então, vamos um de cada vez. Então, o voto de pobreza vai muito além do que a falta de dinheiro ou viver sem nada. Essa pobreza aí é a pobreza evangélica, que é a total dependência de Deus. Então, nós não temos nada que é nosso, nós não temos próprio, né, pessoal. Então, tudo que eu tenho
é do Instituto. Então, eu tenho um telefone que me ajuda na comunicação nas minhas redes sociais, gravar meus vídeos e tal, mas se o meu superior chegar e disser, Frei Luan, me dá seu telefone, toma. Né? Eu tenho um computador que eu estudo, sou seminarista, preciso fazer trabalho, mas se um dia o meu superior disser, eu preciso do seu computador, toma. Por quê? Porque nós não temos nada que é próprio. Então, tudo que nós temos é fruto da providência de Deus. Então, voto de pobreza é você confiar nessa providência, que Deus providencia tudo. Então, Deus providencia o que eu como, Deus providencia o que eu visto. Né? Se eu preciso de um exame, Deus providencia. Então, tudo na minha vida, tudo na nossa vida é fruto da providência de Deus, que age através de pessoas como vocês, que abrem as mãos e um dia leva uma cesta básica, e um dia pergunta qual é a nossa necessidade e ajuda naquilo que a gente precisa, que se torna um benfeitor, que ajuda na formação dos padres, dos freis. Então, é nisso que consiste o voto de pobreza. É a dependência de Deus. Eu entreguei a minha vida, como Jesus disse. Vai, não leva nada, bolsa, sacola, nada. Porque o vosso Pai do céu vai providenciar tudo. Sim. Isso é o voto de pobreza. Né? Voto de obediência, nós temos diante de nós, assim como o Padre Diocesano tem um bispo, nós temos os irmãos mais velhos. Esses irmãos mais velhos, eles foi colocados por Deus à nossa frente para guiar o Instituto, que são os nossos formadores, o superior geral, o conselho do Instituto, e que nós devemos esse voto de obediência. Né? Esse voto de obediência está em eu aprender a morrer na minha vontade para que a vontade de Deus se cumpra. E a vontade de Deus, ela se manifesta no nosso Instituto através daqueles que estão acima de nós, porque há uma hierarquia. Né? Assim como a vontade de Deus se manifesta através da igreja, né? Então você tem que obedecer o seu pároco, o seu pároco tem que obedecer o bispo está debaixo da autoridade do Papa. Né? Nós também, além disso, nós temos os nossos superiores, o superior de casa, o irmão mais velho de instituto do que eu. Então tudo isso exercita a gente morrer no orgulho, morrer na nossa vontade, a unir nossa vontade à vontade de Deus. Então o voto de obediência nos ajuda a isso também. E o voto de castidade vai muito além de a ausência de ter uma esposa, né? Ou de ter ali o ato. Porque muita gente reduz o voto de castidade a não fazer o ato sexual. E para todo mundo, isso é para toda a igreja, essa reflexão, né? Isso é muito pobre, né? Não é só isso. Muito pouco. Muito pouco. O voto de castidade é além disso. O voto de castidade é você abrir o seu coração e deixar Jesus purificar o seu coração para que você seja capaz de ter um coração dilatado na medida do coração de Jesus. Isso é o voto de castidade. É quando você permite que o amor de Jesus purifique o seu amor miserável, mesquinho, e você passa a viver a partir do amor de Deus. Então, a partir daí você não vai mais olhar o outro como objeto do seu desejo, não vai mais usar o outro. Você vai aprender a amar o outro como imagem e semelhança de Deus, como seu irmão, uma pessoa que tem dignidade e que não é fruto do seu prazer, para o seu prazer. Né? Não existe para te agradar de alguma forma. Exatamente. O voto de castidade me ajuda a purificar o meu olhar, a não olhar o outro com olhar de desejo. Oh, meu Deus, um pedaço de carne que vai saciar minha fome. Eu falo porque muita gente enxerga assim, né? A gente às vezes olha como se o voto de castidade fosse você não chegar às vias de fato, mas tudo que aconteceria antes está liberado. Assim, exatamente. Exatamente, não é isso. O voto de castidade é de fato para amar de maneira ordenada. Então, se o pecado desordena a nossa maneira de amar, o voto de castidade nos ajuda a ordenar isso em Deus. Ordenar cada vez mais. Ordenar isso em Deus. Então, é pegar o seu coração e deixar ele na medida do coração de Jesus. Né? Então, tá vendo como o voto de castidade, o conceito de voto de castidade é muito mais profundo do que simplesmente, os freis se absteram de ter uma esposa. Né? Ou então eu não vou simplesmente ter atos concretos no meu namoro, no meu noivado, só no casamento. Então, estou vivendo a castidade. Não, a castidade é para viver até depois de casado. Sim. Dentro do né? casamento. Dentro do casamento. Então, é muito mais profundo. Porque se você não tiver um coração dilatado, segundo o coração de Jesus, um amor purificado, como que você vai amar seu esposo? Né? Se você for amar seu esposo com seu amor,
primeiro deslize que ele der, você taca a panela de pressão na cabeça dele, ele vai Taca. embora. E as panelas de pressão hoje em dia são grossas? É, São exatamente. pesadas. Entende? Machuca. Se você feio. amar, se você amar o seu esposo com seu amor, você vai estar voltado para os seus interesses, e se ele não estiver dentro dos seus interesses, você manda ele para correr, bota ele para Sim. correr. Coitado dos nossos Sim. esposos, que a gente é Entende? bravo ainda. É Então, verdade. Na verdade, o voto de castidade, a castidade é para todos. Sim. Todos. Né? Casado, não casado, religioso, padre, freira, todo mundo. Né? Sim. Precisa Isso viver vem isso. falar dentro do matrimônio, né? Vem falar na Bíblia que é pro homem amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Exatamente. Né? Olha que amor forte, né? Que amor é esse, né? Que é lindo, Exatamente. assim. Muito bem, vamos para a próxima então, Frei, vamos lá. Abre aspas. Eu sempre ouço que precisamos ter vida de oração. Tá. Existe uma quantidade mínima de oração para fazer ao dia para viver bem e com intimidade com Deus? Isso é muito boa. Quantos Pai Nosso eu preciso rezar por dia para falar que eu tenho uma vida de oração? Eu preciso orar em línguas todo dia, Frei, pra sentir o Espírito Santo. A quantidade necessária de oração é aquela oração sincera. Se for 5 minutos, é isso que Deus quer. Se for 1 hora, é isso que Deus quer. Porque o que acontece? A gente corre o risco de encher a nossa vida de oração, de práticas religiosas, que se elas não tiverem fundamentadas no amor a Deus, ao próximo, e com sinceridade, vai se tornar um monte de regras que eu estabeleci na minha vida, vai se tornar um monte de metas que eu tenho que bater, e isso vai se tornar cansativo, isso vai se tornar frustrante, né? E não agrada o coração de Deus, porque o agrado do coração de Deus é a sinceridade. Uhum. Então, assim, eu respondo para você, organize a sua vida de oração à medida da sua necessidade. E olhando também todo o seu resto na vida, né? Seu trabalho, seus estudos, sua faculdade. E acrescente a oração nesses momentos. Porque a oração também, a gente tem que melhorar o nosso conceito de oração. Oração não é eu sentar diante do Santíssimo e fazer ali o meu momento. Não é só isso que é oração. Oração não é somente eu pegar o meu texto diante do meu oratório e rezar o texto. Não é só isso que é oração. A oração ela deve passar por toda a minha vida. Do meu deitar, o meu levantar, se eu estou trabalhando, eu tenho que estar em oração, se estou cozinhando, tenho que estar em oração, se eu limpo a casa, eu tenho que estar em oração. Se eu estou no trânsito, em oração. Então a oração ela passa por toda a nossa vida. Então a primeira coisa, você sempre tem que estar em oração. Tudo que você vier a fazer, você tem que colocar Deus diante disso. Isso é oração, né? Tentar encontrar Deus em tudo, como Santa Teresa, que procurava Deus nas panelas. Então, em todo lugar Deus está. A diferença é que a gente que não está em todo lugar com Ele, mas em todo lugar Ele está. Então a gente precisa procurar Ele, principalmente nos momentos de dificuldade, nos momentos de luta, Sim. de raiva. Sei lá, você que trabalha aí, tem alguém que precisa dar conta, que você não dá conta. Deus está ali para te ajudar. Vamos lá sorrir para ela, vamos lá dar o seu melhor. Então a oração vai passar por toda a sua vida. Os momentos pontuais de oração que você estabelece ali dentro da sua rotina, sei lá, 15 minutos que eu tenho, 1 hora, para parar, porque isso também é necessário. Eu tenho que ter um momento de parar e aquele momento é só para isso. Então, a partir disso, você precisa estabelecer na sua vida um momento, seja no começo do seu dia, que é a melhor coisa, o momento que você puder. A quantidade de oração é você que vai estabelecer, mas tenha a consciência de que eu preciso fazer isso de coração. Não é um monte não é a quantidade de oração que você vai fazer que vai determinar se sua vida de oração é boa ou não, mas é a qualidade da sua oração. Porque eu posso ali debuiar um terço, mas minha mente está lá em outra coisa. Eu estou ali só cumprindo, meu Deus, eu não rezei meu terço hoje, eu vou rezar porque senão eu estou em pecado. Não tem uma cartilha assim que você tem que ir bater no ponto. Terço, ok. Checklist. Agora, um checklist, né? Aqui é diferente isso que eu estou falando é diferente de você ter uma constância, um cronograma, uma constância. Isso é outra coisa, né? Mas a quantidade é a sinceridade do seu coração.
Se eu tenho 10 minutos, eu vou viver 10 minutos com Deus na Com minha profundidade, na minha intensidade. Se eu tenho 1 hora, glória a Deus, 1 hora que eu vou dar todo o meu coração ali naquela 1 hora. Né? Então é assim que a gente deve ir construindo a nossa vida de oração. Sim. E ainda nesse assunto, né, eu acho que é um assunto até pra gente trabalhar nessa parte de sentimentalismo, né? Porque hoje as pessoas estão pensando que, meu Deus, eu rezei, mas eu não me arrepiei, eu não chorei. Nossa, mas eu não tive aquela experiência com o Espírito Santo, aquela experiência com Nossa Senhora. E aí, não valeu de nada. Durante o terço, eu não... Meu Deus, eu não senti um cheiro de rosas? Como assim? Sabe? Então, tá acontecendo esse meio sentimentalista que tá atrapalhando as pessoas a ter uma intimidade mais profunda, né? Com Jesus. Uma das minhas pregações do carnaval, em um dos lugares que eu fui, foi esse tema. Eles deixaram livre para eu escolher. Então eu escolhi propositalmente esse tema e eu coloquei lá, uma fé que sabe. Foi o tema da minha pregação. Nossa. E eu trouxe justamente essa questão. Porque sentimentalismo, o sentimental não sustenta a vida espiritual. Não sustenta. Faz parte, mas não sustenta. Passa pelas nossas emoções. Passa, né? Mas você não pode parar ali. Né? Então, se você baseia as situações que acontecem na sua vida a partir do sentimento, hoje você ama a Deus, amanhã você não ama. Hoje você está, glória a Deus, ou você vê, amanhã você está desanimado, triste e você larga tudo. Sim. Então, a nossa vida com Deus não pode ser baseada só no sentimento. Eu preciso amadurecer, preciso ter uma fé de fato que sabe que Deus está comigo. Né? Porque se eu estou só acostumado em Deus me dar uma palavra, Deus me fazer arrepiar, repouso, visualização, para que a oração seja boa, alguém tem que me dar uma palavra de ciência. Eu falo porque eu conheço pessoas assim. Deus precisa me dar uma palavra de ciência. Se não deu, Deus abandonou. Exatamente. Eu tenho necessidade para ter uma intimidade com Deus na vida de oração. Eu tenho que ir no retiro. No retiro tem que ter louvor, tem que ter pregação do fogo. Quando Deus se calar, o que você vai fazer? Se você desesperar, você vai embora. Entende? Porque Deus vai propositalmente se calar. Sim. E é necessário que ele se cale para nos ensinar. Então, entenda, a aparente ausência de Deus, a presença da ausência não é ausência de presença. Olha. Né? A presença da ausência de Deus não é a ausência da presença. Porque Deus vai se calar. Parece que ele não está na nossa vida, parece que ele não responde, parece que ele não está escutando, mas a aparente ausência não é a presença da ausência, porque ele está lá, mesmo no silêncio. E só consegue entender isso quem tem uma fé madura, quem tem uma fé de sentimento não entende. Consegue. Não Mas entende acho que isso. Quando a gente vive de sentimento, a vida de oração, claro que não, a vida de fé não vai amadurecer, mas não amadurece nada também, né? Um casamento não dura, uma amizade não dura, um emprego não dura. Não vai pra porque frente. se você escolhe porque até profissão. Você sempre fica dependendo de algo exterior para que alimente algo interior. Até profissão. Hoje você escolhe que você gosta de dar aula, amanhã você está irritado com as crianças na sala de aula, não tem o que fazer. Exatamente. Então, veja, tudo tem que amadurecer. E a fé é a mesma coisa, tem que dar um passo. Né? Então, é bom, tem que haver essa parte, eu preciso sentir também, porque a gente é isso, né? A gente, né? Então, a gente Sentiu tem que errado. sentir. Só que a gente não pode parar nisso. Sim. A gente não pode parar nisso. Tem que dar caminhos mais profundos. Profundo. Quem tem uma vida de oração ordenada consegue entender isso. Porque ela vai saber que tem horas que ela vai estar rezando, ela vai ter uma palavra, tem horas que parece que ficou 1 hora ali e não fluiu nada. E tá tudo bem para ela, entendeu? Tá tudo bem. Ela vai prosseguir o dia. Né? Ela vai compreender o deserto, ela vai compreender a noite escura, ela vai compreender o processo que Deus está fazendo. Né? E quem tem essa consciência passa por este processo e chega na frente maduro. Colhe os frutos espirituais disso, né? Agora, se você sempre depende de algo exterior ou de alguém para alimentar a sua fé, aí, meu irmão, uma hora esse alguém não vai estar lá. Não vai estar lá, né? Hoje você está louvando, amanhã você está brigando com todo mundo, botando para correr. É verdade. Acho que a próxima pergunta tem até um pouco a ver com esse amadurecimento. É pecado ter dúvidas sobre a existência de Deus? Não em si, porque a dúvida faz parte do caminho, né? O catecismo diz para nós que a fé é uma adesão livre, né, a Deus.
Então não é algo que é mecânico, obrigado, porque se for obrigado não tem um consentimento, não tem um amor ali, né? Então é uma adesão livre. E para aderir a alguma coisa eu preciso conhecer. E para conhecer eu preciso sanar as dúvidas, a passar pelas dúvidas. Então veja, as dúvidas vão fazer parte. Né? As dúvidas vão fazer parte, as dúvidas são presentes, você precisa procurar meios para sanar essas dúvidas. E tá lá a igreja, o catecismo, a Sagrada Escritura, a vida dos santos. Ou seja, você tem todas as respostas. Você tem Sem medo, ir lá. Sem medo. Você vai, procura. Quando você quer muito alguma coisa, você tem que fazer. Ir atrás, buscar, ler, conhecer. Isso você vai alimentando a sua fé. A sua fé vai crescendo. Né? Direção espiritual. Então, ter dúvida em si, não é pecado. Agora, se você cai numa dúvida orgulhosa, o que seria uma dúvida orgulhosa, Frei? Quando você sabe a verdade e você quer continuar na sua mentira, disfarçada de sua verdade, e aí vem blasfema contra Deus, rejeita a salvação, rejeita a fé. Aí sim. Aí é um pecado. Né? Aí já é pecado. Mas a dúvida na ignorância não é pecado. É um caminho que você está fazendo para chegar a um conhecimento. Né? Então, assim, Deus, ele gosta de corações duvidosos, mas que buscam conhecer. E do que aqueles corações que fingem conhecer, mas não têm vida com ele. Então, eu arrisco dizer que Deus gosta mais desses corações que sabe que tem dúvida, mas que vai atrás e busca conhecê-lo. Do que aqueles que vivem com ele, mas não têm vida com ele. Né? Mas no fundo estão sempre, no fundo, mesmo sabendo, duvidando. Exatamente. Né? Ou mesmo sabendo, vive uma vida de pecado longe. Sim. Né? Sim. Vive no seu orgulho. Conhece a verdade, conhece a Deus, tem todas as respostas que poderia ter, mas optam a viver uma vida longe, uma vida no pecado, uma vida dupla. Né? Esse coração não agrada a Deus. Agora, um coração que é duvidoso, mas desejoso e vai atrás e sana as dúvidas, esse coração agrada a Deus. Né? Por quê? Porque o Deus olha a reta intenção do coração. Sim. Deus olha, né? Ele vê nosso Deus coração. vê a reta intenção. Então, se a sua intenção é boa, tá bom. Agora, se você serve, tá lá debuiando texto na sua vida de oração, regradinha, bonitinha, Com um terço no acorda às pescoço. 4 horas da manhã, reza com feijão, às 9 tem que ser a minha Alexio Divina, meio-dia tem que parar para isso, 3 horas tem a misericórdia, você vai fazendo toda essa escala de oração, mas você não ama Deus, não ama os irmãos, não abandona o pecado, é uma pessoa amargurada, miserável. Olha, eu lembrei um outro podcast que a gente fez aqui sobre casais, o Moisés falando que às vezes a gente tá, as esposas... Ele bate sem pena. Nossa, você tem que estar pronto. E ele falando assim, que às vezes as esposas falou pra nós, esposa, né? Tá lá acordando às 4 horas da manhã pra fazer o rosário com o Frei Gilson, e o coitado do marido tá lá largado, porque tá indo dormir às 8 da noite pra conseguir não dar atenção ao marido. Exatamente. É uma coerência que precisa haver. Sim. Com a minha vida espiritual e a minha vida ordinária, não tem incoerência. Não adianta eu, diante de Deus, ter uma vida bonitinha, ordenada, mas todo o resto está uma bagunça. Isso é incoerência. Sim. Então, essa situação aí, coitada, acorda 4 horas, reza com Frei Gilson, chega às 6 horas. Aí, mas dentro de casa não ama os filhos, não ama o esposo. E aqui não é só esposo com esposo também. Sim. Os dois, Sim. né? E dentro da vida ali ordinária, cotidiana, não presta? O que adianta? Sim. Diante dos outros, postar lá a história, hoje com Frei Gilson. Propósito do dia. Às vezes não fez nem o propósito. Não, só postou pros outros. Só postou pros outros. A Não adianta propósito de do dia nada. pros outros, não pra mim. Não adianta de nada porque Deus conhece o nosso coração. Sim. Deus conhece. Eu posso chegar aqui para vocês e colocar qualquer máscara, né? Que esse hábito que está todo amassado, né? Eu posso colocar um hábito novo, bonito. Posso colocar qualquer máscara. Eu posso enganar vocês facilmente. Sim. Né? Mas porque vocês me enxergam de fora para dentro. Deus me enxerga de dentro para fora. E dentro a gente não maqueia, dentro a gente não bota roupa bonita, dentro a gente não finge, não tem máscara, não se esconde. Entende? Então, tem que ter uma coerência. A nossa vida espiritual tem que ter uma coerência com a nossa vida ordinária. Sim.
Quer fazer alguma pergunta, minha Meu Deus, querida? não, tá muito Não? profundo Tá. esse podcast. Vou lançar mais uma só pro senhor, que eu não vou cansar o senhor muito Vamos hoje, lá. tá bom? Que o senhor ainda tem um retiro inteiro, né? Ali Temos no uma final de semana. conferência. É Tranquilo, uma conferência vamos- toda vamos ainda. tirar as Então vamos dúvidas dos devagar jovens. com o freio. Como lidar com amigos que não acreditam em Deus? Isso daqui é uma dúvida crescente, é constante que eu vejo aqui nos nossos jovens, principalmente que estão em idade escolar e faculdade, né? Porque acaba convivendo bastante ali Sim, com verdade. um grupo plural, assim, vamos colocar. Aham. Olha, primeira coisa que você não deve ser é puritano, fariseu. Porque se você for assim, você vai perder a pessoa antes de ela ter uma chance de... Você ter uma chance de conquistá-la. Então, se você tem amigos, colegas na sua escola que não acreditam em Deus, que não professam a mesma fé que você, que não tem uma vida com Deus, a melhor forma é testemunho. Não tem para onde correr. É testemunho. Até porque se você falar, mas não viver, não adianta. Então, a primeira coisa é a sua coerência de vida. Né? Então, seja coerente junto com seus amigos, do jeito que você se coloca, se porta, do jeito que você fala, do jeito que você acolhe as coisas, né? Porque isso vai falar muito mais do que as suas palavras. E nas suas palavras, não seja fariseu, não seja hipócrita, não queira dar tapa na cara de ninguém, entende? Porque isso mais afasta do que traz. Né? Então, faça a experiência de testemunhar com a sua vida ordinária, com a sua vida cotidiana. Né? No seu grupo de amigos, você já pensou em falar, nossa, esses dias eu estava passando por uma aflição, um momento de dificuldade, e eu rezei o meu terço e depois ali eu saí com uma paz tremenda. Uma pessoa pode olhar para você e dizer, o que tem nesse terço que ela estava aflita e saiu em paz? Sim. Será que eu não posso experimentar isso também na aflição? Então veja que um testemunho fala muito mais do que você chegar para amigo e dizer, sai desse pecado. Né? Isso aí é errado o que você está fazendo, sai dessa vida, você tem que seguir assim, assim, assim. Toma aqui, ó, a tábua dos 10 mandamentos. Toma essas duas tábuas aqui. Não adianta. Você precisa mostrar que vale a pena ter uma vida com Deus. Seria, então, muito mais mostrar o que você vive de bom do que corrigir e não ficar corrigindo o que o outro Exatamente. não te muito mais perguntou. testemunho do que tribunal. Né? Sim. Eu acho que é muito mais testemunho do que tribunal. Você vai muito mais conquistar o coração de alguém mostrando, testemunhando, ali na roda de amigos. Né? O seu jeito de se portar já fala. O que está acontecendo de diferente com fulano? Que ele é desse jeito. Né? Desperta Sim. uma curiosidade. Então, vá fazendo isso e vai tendo paciência, porque não é de uma noite para o dia. Sim. O seu papel é plantar semente, é mostrar. Quem faz frutificar e colhe é o Espírito Santo. Sim. Então, você vai lá, você demonstra, você testemunha a sua fé. Claro, você pode falar da palavra de Deus, você pode fazer isso. O que eu estou dizendo aqui é que você não pode chegar lá com 2 pés no peito da pessoa, encher ela de regra e dizer, olha, você tem que viver assim, assim, assim. Ela vai dizer para você, não, muito obrigado. E querer que ela suporte a sua presença ainda. Exatamente. Sim. Então, não é assim que funciona. Então, plante a semente testemunhando. Testemunhando, falando de Deus, nas coisas simples que Ele fez na sua vida. Né? Com o seu jeito de se comportar. Isso é uma semente que você vai plantando. E essa semente vai sendo germinada, frutificada pelo Espírito Santo. Sim. Não é trabalho seu fazer a semente frutificar. O seu trabalho é jogar. É Deus que colhe. E Ele vai colher no tempo certo. Né? Ele vai colher no tempo certo. Então eu acho que é esse caminho aí. Sim. A gente temos um grupo de jovens aqui da SIM, né? Que é o Jovens Renovados, que está fazendo a conferência. E a gente trabalha com jovens há 15 anos, né? Esse ano faz 15 anos da existência dos Jovens Inovados. Eita. Você acredita, Uau. mulher? Uau mesmo, viu? Desde o início. Tô há 15 anos. Né? Não revelamos a idade de ninguém aqui nesse podcast. Já tá 45 anos. E A gente passa da etapa de jovem de idade para jovem de coração. É isso. realmente, Eu sou sempre de jovem, espírito, sempre né? Já jovem. cheguei nessa fase. Não, aqui eu sempre sou jovem. jovem. E é até bacana, né? Porque assim vai fazer 30, jovens 15, e ó, que bacana, tudo. E aí, o Matheus, o meu esposo, que é difícil eu usar esse termo ainda, tá acostumado ainda, sabe?
Ele sempre fala pra mim, né? A gente entendeu que depois de uns 13, 10 anos, agora que a gente entendeu que o que move o jovem é o testemunho mesmo. Exato. É o testemunho, não tem jeito. Quando eu me converti, né? Foi no Santo Nada, um retiro que a gente faz aqui, para jovens. E aí, com a graça de Deus, ele vem crescendo bastante, né? E eu fui em 2016, tive minha experiência. E o Matheus foi pregar para Nossa Senhora. E o que me comoveu, o que me mexeu comigo foi ele simplesmente falar: Oi, eu sou o Matheus, eu tenho 18 anos. Uhum. Então, assim, só por ele ter falado 18 anos, porque eu pensava que a Igreja Católica era para senhorinhas de terça, era, sabe, para senhorinhas de intercessão, super chata e tal. E aí eu conheci a juventude católica, eu vi que é possível ser jovem e ser católico, né, ser de Deus. E ser aquilo feliz me e ser moveu. alegre. Ele simplesmente falou a idade dele. Eu nem lembro mais que ele pregou, sei que foi por Nossa Senhora, mas aquilo move, o testemunho move os jovens, principalmente. Então, realmente... E se apaixonou também, né? Deus ajudou também, sementes, né? Entendeu? Foram várias sementes. Foi aquilo que eu dizia antes, né? Dos jovens. O testemunho que a gente precisa estar consciente, que a gente precisa passar. Porque o jovem, ele vem buscando alguma coisa. E alguma coisa que ele não acha lá fora. Então, se ele chega aqui e vê quem está pregando, cantando, que está à frente, coordenando, e ele olha para a vida daquela pessoa e ele vê incoerência, ele não volta. Não. Ele não volta. E o pior ainda, às vezes não é nem não voltar, às vezes o pior é permanecer junto com os outros na bandaiagem. Com vida dupla, pior ainda. Nossa, e é tão difícil, assim, tem que ter uma energia pra ter a vida dupla, né, Frei? Vamos combinar. Verdade, né? Nossa eu não Senhora. consigo verdade. ter uma vida, gente. Tem que ter muita Quando disposição. eu olho assim, eu falo, meu Deus, acho que a pior parte é quando você ainda tá assim. Muito se fala de um pé em cada canoa, pouco se pensa como que é você tentar ficar equilibrando, né? Pô, acho que a pior parte é viver a constância. Não é viver um pé em cada... dá muito trabalho, não tem condição. Frei, começar os agradecimentos, tá? Tá bom. Foi muito bom ter o senhor aqui. Queria começar já a agradecer a presença do senhor. O sim, não só de estar aqui no nosso podcast, né? Compartilhando o seu sim, que esse é o propósito do Diga Sim Podcast, compartilhar um pouco da história de cada pessoa, para que os outros também se inspirem aí dando seus sims a Deus, né? Porque um sim de uma pessoa toca tantas outras a receber o chamado de Deus. Então, queria agradecer. O seu sim é vocação, o seu sim é estar aqui nesse final de semana, né, ensinando os nossos jovens e também aqui nesse podcast. Muito obrigada, viu? Amém. Eu que agradeço o convite. É importante a gente falar para a juventude. É importante. E é importante dar sim também. Dar sim é importante. E jovens, não tem, essa câmera tem que olhar, né? Não tenha medo. Não tenha medo de dizer sim a Deus. Deus não nos rouba a nossa liberdade, Deus não nos rouba a nossa paz, Deus não nos deixa felizes. Quem faz isso é o pecado. Deus nos faz livres, Deus nos faz felizes. Então não tenha medo de dar o seu sim ao Senhor. Diga sim a Ele, independente do que Ele te pedir. Mesmo que você não compreenda primeiramente, mesmo que você não goste, como eu dizia, eu não quero ser padre, eu posso ser religioso, mas padre não. Eu tô terminando a filosofia. Daqui a 4 anos, se Deus quiser. Mas depois que eu dei o sim, que eu vim experimentar a felicidade que eu tenho hoje, de viver a minha missão, de viver no centro da vontade de Deus. Então não tenha medo, Deus não causa medo, o céu não causa medo, né? Não tenha medo de dar sim, você não vai se arrepender, né? De maneira alguma de dizer sim à vontade de Deus. Frei, o senhor tem um apostolado online? Tem. É pelo Instagram, principalmente? Principalmente no Instagram. O senhor lembra o @? @freiluandias.cms. Se colocar Frei Luan já aparece, que só tem eu lá, até agora. Frei Luan. Não é todo mundo que lembra o @, então já tava com ele abertinho. Então é freiluandias.cmes. Isso, que é a sigla do Carmelitas Mensageiros do Espírito Santo. Muito bem, então você que está ouvindo aí, quer ouvir um pouco mais, acompanhar o apostolado do Frei Luan, siga lá, @freiluandias.cmes. Mais uma vez, muito obrigada, Frei. Sou eu quem agradece. E as perguntas que não deu tempo de fazer, faça no direct que eu respondo. Isso, já vai lá que vai... já vou botar o senhor aqui, ó. Segunda-feira, então, o senhor vai ter que abrir uma caixinha. Que o povo vai sair daqui e vai lá mandar as perguntas. Pode ser? Combinado, então. Eu lembro, senhor, depois. Muito obrigada, Frei.
Queria agradecer também a minha companheira aqui do dia, que eu vou chamar mais vezes, né? A mãe Nícia às vezes foge, agora eu já tenho quem colocar também no lugar, não é mesmo? Gente, é o sim, né? O dizer sim. Ai, senhora Possari, muito obrigada Eu que pela agradeço, sua presença gente. aqui. Foi maravilhoso. Obrigada, Frei, pela experiência, né? Foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. Amém. Vamos trazer aí em breve também como convidada, Maria Clara, né? Não vou dar spoiler junto com ela, mas estamos programando aí algo bem bacana sobre cultura pop também, pra gente conversar um pouco aqui, a fé Olha, católica, Sim, né? senhora. Com um convidado muito especial. Com uma agenda muito complicada. Mas vai dar certo, Né? vai dar Vai dar certo. certo. Estamos conversando. E queria agradecer você também que está em casa, que esteve conosco aqui até o fim desse podcast, que com certeza eu imagino que você está olhando o horário aí e falando, meu Deus, já é essa hora, que parece que passou tão rápido, que para mim também foi assim, né? É muito bom ouvir quem realmente fala do coração. Então, muito obrigada pela sua presença aqui. Até esse momento, queria de novo pedir para você está aqui comigo? Compartilha esse vídeo, manda para todo mundo que você conhece, manda nos grupos, no grupo do grupo de oração, no grupo do trabalho, não sei se você pode, né, mas se puder você manda pros seus amigos também. Com certeza mais gente vai se beneficiar de ouvir aqui essa conversa que a gente teve. Curte o nosso vídeo, né? Se inscreve no nosso canal e comenta aqui embaixo. Ficou alguma pergunta? Ficou alguma coisa aqui aérea? Comenta aqui embaixo no nosso vídeo. A gente depois vai mandando lá pro Instagram. A gente vai encher a caixinha do Padre Luan, do Frei Luan. Já tô dando, já tô te ordenando aqui ao vivo. A gente manda lá na caixinha do Frei Luan depois, gente. Conversa bastante aqui embaixo. Fala o que você achou, o que mais tocou o seu coração nesse nosso episódio de hoje. E segunda que vem a gente tem mais. Às 8 horas da manhã, aqui neste mesmo canal. Diga Sim a Deus Podcast. Um grande abraço. Até segunda que vem. Eu digo sim ao teu plano.